Assim, nós pensamos que as famílias deveriam ter recebido um apoio assim muito maior. Na verdade, eu penso até que não houve apoio dedicado às famílias por parte do Estado de uma forma geral. A própria Secretaria de Justiça deveria ter oferecido as condições mínimas, inclusive de pessoas que estivessem ali especificamente para dar informações às famílias. Isso era o mínimo que poderia ter acontecido, né? E receber respeitosamente essas pessoas que estavam enfrentando um momento de dor muito forte, né? Então, assim, já começava daí. A gente teve notícias de pessoas que eram destratadas quando iam buscar informações de suas famílias. Por essa razão, mais ainda que nós ficamos lá sempre muito presentes, porque aí a gente começou a participar de uma ou outra reunião em que a gente tanto reivindicava algumas questões que nos eram passadas pelas famílias, quanto também se colocava à disposição para ser esse elo, né, de informações sobre os desdobramentos, mas nós também tínhamos essas dificuldades de informação, embora em tese, a gente tenha sido aceito, a pastoral tenha sido aceita, junto com a frente, de uma forma geral, tenha sido aceita no sentido de fornecer essas informações e de ser esse elo, mas nós também enfrentamos muitas dificuldades. Nós recebemos muitos relatos de familiares reclamando a falta de assistência de todas as formas. Não temos registro de, por exemplo, né, tirar por essa falta de informação, que a gente coloca até como uma questão simples, de você ter alguém que tenha que se coloque ali, pronto, vai ser um elo, alguém, um servidor da penitenciária de Alcaçuz, alguém da própria Sejuc que ficasse ali como elo para repassar as informações. Isso era um ponto simples, até questões um pouco maiores, mas que também eram necessárias de atendimento, tipo a assistência para o sepultamento dessas pessoas. Não se tem notícia de que o Estado tenha arcado com o sepultamento de nenhum corpo. Quer dizer, quando na verdade aquela pessoa estava sob a custódia do Estado, que teria por dever, né, que tem por dever garantir a integridade física. Não garantiu, a pessoa veio a óbito, né, quer dizer, foi assassinada brutalmente, a família enfrentou isso, né, quer dizer, essa situação toda e financeiramente com condições que na sua grande maioria, porque assim, as pessoas na sua grandíssima maioria de quem está preso realmente tem condições financeiras bem precárias, quer dizer, precisaram arcar com essa parte financeira também, além da própria dor da perda. Então, sequer essa parte foi suprida pelo Estado. Nós ainda tentamos para uma pessoa, já bem depois, uma única pessoa que nos procurou, quando o corpo do seu filho foi identificado, e essa pessoa falou da dificuldade financeira que estava enfrentando, e nós tentamos de todas as formas. Terminou que a gente não conseguiu, que o Estado arcasse com essa despesa. Assim, a interpretação que a gente faz a esse desaparecimento, entre aspas, dessas famílias, né, dos nossos contatos, até no sentido de que, quando já foi um momento tão doloroso, a gente pensa o seguinte: eles sepultaram o corpo do filho, né, do filho, do esposo, do irmão, eles sepultaram, é como se dissesse assim, pronto, acabou-se. Então, eles tocaram a vida, não querendo se expor, né, a fazer esses relatos, diferentemente das pessoas que não perderam seus parentes, que as demandas continuaram, né, pelas condições em que eles ficaram lá, e para regularizar a visita e tudo mais, eles não se viram com essas demandas, né. Muitas pessoas, talvez, a gente acredita também, uma falta de esclarecimento em relação à questão de uma possível indenização. Então, talvez essas pessoas não tenham procurado por isso, por nem imaginar que podiam ser indenizadas, ou também por não achar que iria dar em alguma coisa. Então, nesse aspecto em específico, né, de indenização, que por essa razão a gente pensa. E nos outros aspectos,
é o que a gente pensa, né? É como se eles dissessem assim, não, o que eu tinha já acabou, eu não tenho mais, o meu parente já morreu, quer dizer, não via uma necessidade, como as outras pessoas que permaneceram com seus parentes lá, de estar constantemente conosco, reivindicando que eles recebessem material de higiene, que eles recebessem atendimento médico, reivindicando que as visitas pudessem retornar, ter acesso a eles. Então, essas reivindicações, elas permaneceram junto aos que continuaram com seus parentes. Realidade diferente de quem perdeu seu parente. É o que a gente pensa, porque naquele primeiro momento houve aquele contato e que foi importante, porque elas estavam extremamente fragilizadas. Então, você chegar, você ter aquele apoio da pastoral, que no fim terminou nesse aspecto, ficou muito nesse campo, né? Quando estava lá no ITEP, quando estava, então, ficou muito nesse campo. E depois, quer dizer, eles tomaram seu rumo, pegaram receberam o corpo, sepultaram e não viram mais sentido de permanecer com as pessoas ligadas ao sistema prisional. Então, assim, nós permanecemos ainda em contato com uma pessoa que, inclusive, até se dispôs a colaborar conosco na pastoral carcerária, né, que teve essa aproximação primeira, mas que a gente percebe que há no fundo, assim, no íntimo, há de certa forma, uma resistência de reviver o que passou. É como se fosse, assim, vamos reconstruir a vida, mas reconstruir com a dor, com a perda, mas sem esse elo, com um sistema que não tem mais razão de ser. Eu penso que o Estado foi omisso em relação ao sistema prisional como um todo, isso historicamente. O sistema prisional foi sempre visto como se fosse o tapete para onde se jogava o lixo para debaixo. Então, não se via a própria sociedade, de uma forma geral, não tem registro de participação da sociedade como um todo, de se cobrar ações, inclusive, de questão humanitária para os espaços de prisão, de garantia de dignidade daquelas pessoas. Então, isso sempre assim, sempre se reproduziu e inclusive até falas depreciativas em relação a grupos que atuassem nessa defesa. Né? A exemplo da pastoral carcerária mesmo, a exemplo do Conselho de Direitos Humanos e outros grupos que levantassem uma fala de cobrança de ação em relação de garantia de direito às pessoas que estão em cumprimento de pena. Então, a gente percebeu isso por parte da sociedade, por parte do Estado também houve sempre uma omissão no sentido de oferecer essas garantias, de se realmente dedicar uma atenção para o sistema, porque todas as rebeliões, greves de fome, tudo que se aconteceu antes de desestabilização do sistema prisional, isso de uma forma geral, mas que a gente coloca a Alcaçuz como também incluída nesse sistema, claro, né? Então ela também dentro dessa realidade que a gente estende às outras, mas sempre o que aconteceu de ação interna por parte dos presos que desestabilizava a rotina da unidade, tinha uma relação com essas faltas de assistência, tinha relação com a omissão do Estado em algum ponto, né, por vezes que nem exigia muito. Então, eu considero que o Estado foi omisso em relação tanto nessa parte inicial, que era uma parte de oferecimento das assistências, de desenvolvimento de políticas mesmo, de garantia de dignidade daquelas pessoas, quanto também na parte da parte de segurança mesmo, para se evitar que, diante de existência de grupos rivais, que um grupo realmente agisse contra outro efetivamente, como aconteceu.